Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Começa mais um Fica a Dica, programa especial de revisão para você, estudante do ensino médio. Você aí que já está se preparando para o vestibular que começa agora no final do ano, dia 20 de novembro é a nossa prova. Galera, o tempo está ficando curto. Dá tempo de estudar? Dá tempo de estudar, mas olha só, vamos aproveitar esse momento para revisar o conteúdo. São muitas matérias, né? Um número muito grande de disciplina, de conteúdo que pode ser cobrado. Então, este é o momento de fazer uma revisão, relembrar aquelas dicas do ensino médio e caprichar na hora da prova. O programa de hoje a gente vai falar sobre literatura. Mais uma vez, literatura aqui presente com a gente. Lembrando que são ao todo são 12 obras, né, cobradas pela Unital, que podem ser cobradas pela Unital. Algumas a gente vai conseguir falar ao longo dessa transmissão. Outras nós já comentamos na transmissão passada, então só você aí mexer na timeline você vai encontrar a postagem sobre literatura que foi feita na semana passada e hoje então o segundo programa sobre esse tema. Antes da gente aprofundar melhor nesse assunto, falar com o professor Cristiano que voltou com a gente hoje para mostrar outros autores, outras épocas das obras literárias, vamos relembrar vamos relembrar as datas para as inscrições, vamos lá? Turma de Medicina, atenção, dia 11 de novembro, tá acabando o prazo está ficando muito apertado. 11 de novembro é a data final para a inscrição da turma de Medicina. Os outros cursos nas áreas de humanas, exatas e também os outros cursos da biociência, dia 18 de novembro. A prova acontece no dia 20 de novembro. É importante você lembrar que a prova do dia 20 de novembro é para todos os cursos, então todas as outras áreas e também a primeira fase de medicina. A segunda fase de medicina, que é para aqueles alunos que foram aprovados na primeira fase, a segunda fase acontece no dia 4 de dezembro. Claro que todas essas informações, a inscrição e o manual do candidato, galera, é importantíssimo ler o manual do candidato, você confere no unital.br, é por lá que você vai ter acesso a esse conteúdo. Também temos outras duas opções para conhecer essas informações, para conhecer melhor todos esses detalhes do vestibular, que é o unitalvest.com.br e também o 0800 557255. Utilize essas duas formas também para ter mais conhecimento e tirar as suas dúvidas sobre as inscrições para o vestibular de verão 2017 da Unital. O programa de hoje, como eu havia mencionado agora há pouco, é sobre literatura. Literatura não tem como fugir, todos os alunos de todos os cursos, de todas as áreas do conhecimento vão acabar tendo algum momento ali na prova esse contato com alguma dessas 12 obras que serão cobradas no vestibular. E para falar com a gente hoje, o professor Cristiano Machado do Colégio Max. Colégio Max, muito obrigado pela parceria mais uma vez. Professor, bem-vindo novamente. Hoje, um pouquinho diferente os autores, não? Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todo mundo que está assistindo a gente aí pela internet. Mais uma vez a gente está aqui para falar um pouco mais sobre a literatura, né? A gente vai tentar hoje explorar, obviamente, aqueles autores que nós não exploramos, né, no encontro da semana passada. E hoje a gente está assim com uma lista um pouco mais diversa em relação não só aos autores, mas também à proposta, né, feita aí pela Unital sobre os estilos, né, os estilos literários, não só as escolas literárias, os autores, mas também as propostas de intervenção aí da lista de leitura da Unital desse ano. Professor, antes da gente começar a aula, exatamente, a gente sempre está falando que o tempo está muito curto. Na aula passada você falou sobre essa questão, leio a obra ou leio o resumo? Vamos reforçar, qual que é a diferença que o aluno precisa ter ao escolher o resumo e ao escolher a obra? Eu acho que nessa altura do campeonato, já que a gente aí está tão próximo, né, do vestibular, eu acredito que fazer a leitura agora, o ideal, vamos pensar agora no plano ideal. Real, né, que a gente chama de real. No plano ideal seria que você tivesse lido efetivamente todas as obras em sua completude, porque somente tendo acesso à obra completa, você pode ter aí o discernimento, a capacidade de interpretação, as possíveis intervenções. É sempre muito válido os alunos, a partir do momento que leem as obras, também estudarem pelas provas dos anos anteriores, sobretudo as provas de inverno e de verão que foram feitas em 2016. Haja vista que essa lista da Unital, ela foi contemplada nos vestibulares
para 2016, no nosso caso agora para 2017, e essa lista ainda vai vigorar para o vestibular do ano que vem, o vestibular de 2018. O ideal, claro, ler a obra por completo e a partir dessa leitura, pegando as provas dos anos anteriores e enxergando e interpretando de que modo o vestibular cobra como essa leitura deveria ter sido feita. Os resumos agora, Pedro, por mais confortáveis que eles possam parecer, eles são um pouco perigosos, porque o resumo, como o próprio nome diz, eles são assim extremamente resumidos, com o perdão da redundância, e nesse fato de serem extremamente resumidos, talvez algumas informações importantes, algumas informações fundamentais acabem ficando de fora. Se você não leu e acredita não ter tempo de ler todas essas 12 obras aqui já mencionadas, o resumo eu não deixaria como uma dica, mas eu deixaria como dica para que o aluno procurasse resenhas sobre essas obras. As resenhas, elas são mais completas, geralmente elas trazem uma opinião que muito provavelmente se alinhe com o contexto histórico da obra ou com as posturas do autor, de determinado autor para aquela obra. Então eu acho que entre o resumo, a obra completa e a resenha, eu ficaria nesse momento com a resenha por conta do pouco espaço de tempo que nós temos, porque afinal não é só a leitura das obras literárias que nós temos que fazer, temos ainda todas as outras disciplinas aqui, como o Pedro mencionou, que também são importantes de serem revisadas. Mas eu acho que o mais importante, além disso tudo, Pedro, é que o candidato, o vestibulando, tem agora tranquilidade. A tranquilidade ela é fundamental para que você consiga fazer leituras com mais propriedade, e aqui propriedade entendida no sentido de um pouco mais de calma, para que a respiração lenta, o raciocínio bem alinhado com a leitura possa trazer para você a interpretação e o entendimento real e ideal daquele texto. Perfeito. Bom, antes de a gente começar a aula, então, peço a sua participação, compartilhe essa postagem, faça com que esse conhecimento chegue cada vez mais a mais pessoas, né? E compartilhe com a gente, comente, mencione aquele teu amigo que está na dúvida aí sobre, confundindo talvez quais as obras literárias, quais os períodos literários, que isso é muito importante. E a gente está aqui de olho no Facebook, interagindo com vocês. Sejam bem-vindos ao Fica a Dica Literatura. Professor, vamos lá. Vamos lá, Pedro. Bom, mais uma vez eu gostaria de começar aqui por aquele nosso panorama, né, sobre aquilo que a gente vai abordar hoje aqui de um modo conciso, mas tentando ser preciso dentro da abordagem. Hoje, galera, nós vamos abordar 2 tipos de texto. Hoje a gente vai falar sobre os romances e hoje a gente vai falar sobre os contos. Os contos, nós fizemos referência a alguns contos na semana passada, quando nós falamos sobre os contos do Machado de Assis. Hoje a abordagem dos contos ela é diferente. Hoje a gente vai falar sobre um dos contos do Guimarães Rosa, e a gente também vai falar sobre 2 contos do Mário de Andrade, obviamente pertencentes à lista aí de leitura da Unital. E hoje a gente vai adentrar também num campo em que na semana passada nós não adentramos, que são os romances. Os romances que são aquelas narrativas um pouco mais longas, aquelas narrativas que exigem assim um pouco mais do nosso foco, da nossa atenção, por conta da grande variabilidade que eles podem ter, número de personagens, um enredo um pouco mais denso. O contrário do que acontece nos contos, né? Os contos eles são narrativas um pouco mais curtas, que geralmente tem aquele começo, meio e fim muito bem delineados, e geralmente um acontecimento central, que desse acontecimento central nós conseguimos aí fazer uma série de leituras, e é um pouco dessas abordagens ou dessas leituras que a gente vai falar. Vou começar inclusive por um dos contos aí pedidos. A gente vai começar falando sobre A Hora e a Vez, de Augusto Matraga, do nosso Guimarães Rosa. Guimarães, vamos relembrar algumas coisas importantes aqui sobre o contexto histórico ao qual o Guimarães faz parte, e também algumas características específicas da literatura rosiana. Galera, o Guimarães ele é aquele nosso autor que, junto ali com outro grande nome da literatura da terceira fase do modernismo, que inaugura a terceira fase do modernismo no Brasil aqui, e esse outro grande autor, na verdade a autora é a Clarice Lispector, que período efusivo da nossa literatura, de extrema qualidade para a nossa literatura, quando nós temos para representar aí esse terceiro momento do nosso modernismo,
que você também pode ter estudado como a geração ali de 45, que alguns críticos literários vão dizer assim, essa terceira geração ela vai de 1945 até 1960 e tem aí como dois dos principais representantes para a prosa moderna, o Guimarães e a Clarice. Para que a gente fale sobre essa inauguração dessa terceira fase, algumas coisas eles possuem em comum, tanto a Clarice quanto o Guimarães, que é uma prosa, é uma escrita um pouco mais intimista. E esse intimismo no Guimarães, ele se ressalta por uma questão que talvez seja a característica que, quando a gente vai ler sobre, quando a gente vai estudar o Guimarães, ela seja a primeira característica a ser ressaltada, que é a questão do regionalismo dentro de toda a obra do Guimarães Rosa. Como é que a gente interpreta, como a gente lê, como nós devemos enxergar esse regionalismo no Guimarães, mas especificamente em A Hora e a Vez de Augusto Matraga? A Hora e a Vez de Augusto Matraga é um conto que compõe um livro de contos do Guimarães, chamado Sagarana. Esse livro ele é composto por 9 contos. E nesses contos todos, a região, mais especificamente o norte de Minas, que é o lugar onde o Guimarães passou boa parte de sua vida, ele cresceu, ele nasce nesse meio, ele cresce nesse meio, e é impressionante o modo como o Guimarães, a partir desse ambiente ao qual ele conhece muito bem por ter vivenciado ali toda a sua vida, ele começa a descrever e trazer, a partir desse regionalismo, aspectos universalizantes. O que isso quer dizer, Cris? Quer dizer assim, temas que para a literatura seriam temas universais, o Guimarães ele vai discutir na sua obra, na sua literatura, esses temas que são universalizantes, comuns a qualquer regiões, a qualquer tipos de leitores. Só que ele faz isso trazendo isso para um cenário ao qual ele conhece e nada de braçadas, assim, de um modo muito à vontade. Isso muitas vezes pode complicar um pouco a nossa leitura. É impressionante como alguns estudantes, como alguns vestibulandos, até como alguns dos nossos alunos, eles ficam um pouco receosos para fazer a leitura do Guimarães Rosa, porque eles dizem assim, professor, Guimarães Rosa eu ouvi dizer que a literatura dele é uma literatura difícil de ser entendida. Por conta de uma das suas características principais, o Guimarães ele é conhecido como o autor dos neologismos, né? Um profundo conhecedor não só do seu idioma, do seu idioma pátrio, né, da língua portuguesa. O Guimarães, ele por curiosidade e por um autodidatismo, ele estudou diversos idiomas, mais de 12 idiomas. Ele tinha o domínio de alguns da fala e da escrita, outros só da escrita, outros só da fala. E esse conhecimento que ele tem por conta principalmente da formação de da estrutura de formação de algumas palavras, ele começa a criar expressões novas que são dignas até da criação a posteriori de alguns dicionários para se ler o Guimarães Rosa. Isso torna a leitura um pouco mais difícil? Não. Na verdade, eu acho que o grande segredo para que nós possamos interpretar bem toda a obra rosiana é leitura, releitura, lermos mais uma vez e, se possível, lermos de novo. Afinal, algumas expressões, algumas falas, alguns significados, algumas palavras, elas podem adquirir, nesse universo do Guimarães Rosa, múltiplos significados por conta desse regionalismo. Quem não é da região do Guimarães Rosa é amplamente capaz de compreendê-lo, assim como quem é dessa região. Para que a gente possa dar continuidade aqui, para que isso possa ficar cada vez mais claro para vocês, e falando especificamente, já adentrando aqui o conto A Hora e a Vez de Augusto Matraga, 3 partes do nosso enfoque são importantes, né? Como o Guimarães relata para nós a história desse intrépido homem do sertão que é o Augusto Matraga. Bom, em relação ao tempo, ao espaço e ao foco narrativo, vale nós ressaltarmos o seguinte: em relação ao tempo, o tempo dentro da obra, o tempo dentro desse conto para o Guimarães, ele é um tempo que nós chamamos de um tempo psicológico.
Portanto, ele é indeterminado, isso é, ele não segue uma linha cronológica, nós não conseguimos saber exatamente quando essa história se passa. Afinal, o narrador, quando nos conta essa história, ele vai determinar o tempo a partir de algumas ações e a partir da psicologia ou da psique humana do Augusto Matraga e dos outros personagens envolvidos aí na trama. Em relação ao espaço, né, o cenário onde a história acontece, onde essa história se passa, o espaço também ele é indeterminado. Claro, nós temos assim o norte de Minas como o grande mote, e em alguns momentos ele vai citar alguns vilarejos, algumas vilas, algumas cidades, alguns espaços específicos. E esses espaços específicos, algumas vezes, eles transitam entre a realidade e a ficção. Isso não dificulta a leitura. Nós temos que, na verdade, estarmos dispostos e estarmos atentos a olhar para esses espaços, porque a descrição dos espaços é feita também de um certo modo bastante minucioso, o que ajuda muito a compreensão e a nossa ambientação dentro da leitura. Professor, me permita só uma interrupção. Pois não. Essas características do tempo, do cenário, isso é uma característica mais do Guimarães Rosa, mais do tempo que ele está localizado, ou não? Isso aí pode oscilar conforme a obra literária, conforme o autor. Ou seja, a pergunta é, eu vi que o tempo está psicológico, né? O cenário não está muito bem ali descrito. Eu já posso deduzir que é Guimarães Rosa, que é uma obra dele, ou não? Eu não posso fazer essa comparação. Você pode, na verdade, vamos pensar agora especificamente no vestibular da Unital. Para toda e qualquer questão que lhe for proposta, geralmente a estrutura do vestibular da Unital, ele traz um trecho e a referência. E ele traz sempre junto com o trecho a referência. Isso nos ajuda e muito. Inclusive nos exercícios que nós vamos ver, nós vamos perceber isso. Quando isso não acontece, nós temos que ir procurando indícios através mais uma vez, vamos repetir, eu acho até válido isso, Pedro, e para quem está nos assistindo. A leitura prévia, ela é extremamente importante. Quando nós temos indeterminação de espaço, quando nós temos indeterminação de tempo, vai depender, nós temos que ter algum outro indício para que nós possamos indicar. No caso do Guimarães, essa indeterminação ela pode ser comum. Então, fiquemos atentos a isso. Em relação ao nosso vestibular da Unital, pode ficar tranquilo, pode ficar sossegado, que você sempre terá ali a referência. Legal. Beleza? Vamos lá? E sobre o foco narrativo, para que a gente possa voltar aqui, o narrador que nós temos, ele é um narrador onisciente, isso é, ele é um narrador que não participa da história, ele não é um narrador personagem, mas ele conhece muito bem o que se passa dentro da história, ele conhece muito bem o enredo, ele conhece muito bem cada um dos personagens. E no caso do Augusto Matraga, ele conhece tão bem o Augusto, que ele em alguns momentos ele começa a descrever para o leitor o que a própria consciência do Augusto Matraga está dizendo para ele mesmo. Nos seus momentos de introspecção, isso fica explícito na narrativa do próprio narrador. Para que a gente possa ter uma espécie de síntese daquilo que é tratado sobre a linguagem, um ponto importantíssimo da obra rosiana. Acompanhem comigo, por gentileza. A linguagem é, sem dúvida, o ponto mais alto das conquistas rosianas. Sua linguagem ultrapassa o material da prosa para atingir a poesia mais pura. Aqui é importante que nós relembremos aqui dois conceitos, inclusive que nós fizemos a visita nesses conceitos na semana passada, quando a gente trabalhou lá o guardador de rebanhos e o libertinagem. Alberto Caeiro, perdoe-me, e o Manuel Bandeira. A poesia, ela dá uma certa liberdade para o autor quando ele se respalda da sua liberdade poética. Fazendo poesia, aspas, nós temos, os autores eles têm liberdade de colocar ali as expressões que eles julgarem necessárias, que eles julgarem inerentes, interessantes e por aí vai. A prosa ela tem um caminho um pouco mais restrito, mas é interessante que o modo de falar, de relatar do Guimarães Rosa, ela faz com que a prosa se aproxime cada vez mais da poesia. Nós percebemos que o texto rosiano ele é um texto feito em prosa unicamente por conta da sua estrutura.
que nós vemos nitidamente, né, a separação do texto ali feita através dos parágrafos. E é interessante que para o vestibular de 2016, do ano passado, da Unital, eu até trouxe uma questão para que nós possamos tentar deixar isso um pouco mais evidente e chamar a atenção aqui do nosso vestibulando. O vestibular, no caso, é o vestibular de inverno da Unital, de 2016, e dentro do enunciado, como vocês podem acompanhar, algumas expressões, elas foram marcadas em negrito. E essas expressões, obviamente, vão chamar a nossa atenção. E a resolução desse exercício, ela pode ser feita de um modo muito prático. Vamos ao enunciado para que nós possamos perceber algumas coisas. Diz assim o nosso enunciado com um trecho da obra em questão. E ele teve uma vontade virgem, uma precisão de contar a sua desgraça, de repassar as misérias da sua vida. Mas mordeu a fala e não desabafou. Também não rezou. Porém, a luzinha da candeeira era o pavio a tremer, com brilhos bonitos no poço de azeite, contando histórias da infância de Nhô Augusto. Histórias mal lembradas, mas todas de bom e bonito. Perdoe-me, de bom e bonito final. Fechou os olhos. Suas mãos, uma na outra, estavam frias. Deu-se ao cansaço. Dormiu. Mas, daí em seguida, ele não guardou mais poder para espantar a tristeza e, com a tristeza, uma vontade doente de fazer coisas mal feitas, uma vontade sem calor no corpo, só pensada, como que se bebesse e cigarrasse e ficasse sem trabalhar nem rezar, haveria de recuperar sua força de homem e o seu acerto de outro tempo, junto com a pressa das coisas, como os outros sabiam viver. Desonrado, desmerecido, marcado a ferro feito res, mãe quitéria, e assim tão mole, tão sem homência. Será que eu posso mesmo entrar no céu? Só relembrando aqui aquele momento onde o próprio Augusto Matraga tenta acreditar, faz nesse seu fluxo de consciência, vai questionar a sua capacidade, se ele efetivamente, com todos os mal feitos, os maus tratos, a postura de um homem mau, de um homem extremamente ríspido, ignorante e até sombrio, será que esse homem, ele pode efetivamente alcançar o céu naquele processo de redenção do conto ao qual nós já conhecemos? Mas indo aqui para o enunciado, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para o seguinte aspecto. Leamos o enunciado. Há, nos fragmentos lidos, nos fragmentos acima, o emprego de alguns recursos literários, como, por exemplo, a aliteração e o neologismo. Bom, neologismo eu acabei de falar, a criação de palavras novas. A aliteração, galera, vale lembrar, é um recurso muito utilizado pelos nossos poetas simbolistas, que é aquele recurso da repetição de algumas sonoridades dentro de um verso ou dentro de uma estrofe, ou até mesmo na prosa, como nós vemos aqui no caso do Guimarães, o brilho bonito, o bom e o bonito, aqui a aliteração utilizando-se do fonema praticado pela letra B. Continuando. Qual assertivo abaixo melhor dá conta de explicar o resultado alcançado pelo emprego dos recursos que foram negritados? Bom, olhando para as alternativas, percebamos o seguinte. A alternativa A, galera, diz assim, ó, o emprego desses recursos cria apenas um efeito de estranhamento. Bom, imagina o vestibulando nesse momento em que ele está ali na hora da prova, o nervosismo, a ansiedade, a aflição, a preocupação com o tempo, será que vai dar tempo de fazer tudo? E ele fique e chame a sua atenção a palavra estranhamento, porque ler Guimarães Rosa pela primeira vez pode sim causar esse estranhamento por conta de ser assim tão diferente o seu modo de prosear, digamos assim. O aluno poderia até ficar, num primeiro momento, por conta desse nervosismo, com essa alternativa? Talvez sim. Mas, mais do que a palavra estranhamento, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para a palavra, na alternativa, a palavra apenas. Percebam que essa palavra, ela torna a alternativa, de certo modo, excludente.
que eu quero dizer com excludente? Observem que a palavra apenas, ela aparece na alternativa A, ela não aparece na alternativa B. Leamos a alternativa B, que diz: o emprego de tais recursos cria um efeito de poesia por desautomatizar a linguagem. Olhemos a alternativa C, que diz: o emprego de tais recursos cria, de novo a palavra apenas aqui aparecendo, hein, galera? Apenas um efeito de maravilhamento. Se o vestibulando tivesse vindo até aqui, aí agora ele ficaria na dúvida: putz, mas me causou um estranhamento ou um maravilhamento? Porque o maravilhamento poderia ser até uma forma de estranhamento. Mas continuemos nas duas últimas. A D diz o seguinte: o emprego de tais recursos garante, aqui me chama a atenção, por si só, a epicidade do texto. Ixi, eu nem sei o que quer dizer epicidade, não me lembro da epicidade. Vamos até a alternativa E. O emprego de tais recursos garante, por si só, a liricidade do texto. Galera, essa dica eu acho que ela não vale apenas para a literatura, ela vale para praticamente todas as outras disciplinas. Percebam que algumas palavrinhas aí espalhadas pelas alternativas, palavras como, no nosso caso, o apenas, o por si só, são palavras que tornam a alternativa, de certo modo, excludentes. Ou é isso, ou não, ou é tudo, ou não é nada. E esses termos que levam à exclusão ou à generalização, geralmente eles já estão mostrando para a gente a alternativa incorreta. Generalizar ou excluir são fortíssimos indícios de que aquela alternativa ela não deve ser a alternativa correta. E percebamos, se nós voltarmos aqui para essas nossas alternativas, a única alternativa que não apresenta esse termo excludente é a alternativa B, que diz: o emprego de tais recursos cria um efeito de poesia, já ressaltado por nós aqui no nosso bate-papo, por desautomatizar a linguagem, por essa habilidade que o Guimarães tem de fazer com que a sua linguagem seja um instrumento de estudo constante. E esse instrumento de estudo constante passa por esse regionalismo universal ou esse regionalismo universalizante. Beleza? Perfeito. Joia? Então fica aí uma dica, prestar atenção nessas possíveis pegadinhas das palavras, palavras que generalizam ou excluem de uma vez, provavelmente já é uma Tenhamos atenção em relação a isso, porque percebam que se rapidamente nós percebemos isso, a gente já ganha tempo até para as próximas questões. Perfeito, vamos lá. Beleza? Vamos continuar aqui. Agora eu estou saindo do Guimarães e estou vindo, na verdade, estou voltando na linha cronológica da literatura, voltando um pouquinho do modernismo para a gente falar sobre o Mário de Andrade. Mário de Andrade tem 2 contos exigidos aqui pela Unital. Um deles é o 1º de Maio e o outro é o Vestida de Preto. Falar um pouquinho sobre o Mário de Andrade e o movimento modernista aqui no Brasil. O Mário, ele é uma figura das mais importantes para a instauração do modernismo no Brasil. Primeira fase, aquela fase de instauração do movimento, Semana de Arte Moderna, 1922. O Mário é uma das figuras mais interessantes, mais instigantes desse período, amplamente intelectualizado, ensaísta, escritor, poeta, musicólogo, e é interessante que esses 2 contos que são pedidos pela Unital estão dentro de uma obra do Mário chamada Contos Novos. Essa obra ela foi publicada em 47 e é uma obra póstuma. E é interessante que ela foi escrita numa das últimas fases do Mário enquanto escritor, e nós temos aqui uma fase muito madura do Mário de Andrade, onde ele continua com um tempero modernista, mas ele já perde um pouco daquela puerilidade, daquele adolescentismo inicial dos nossos primeiros anos aqui do modernismo. Para que a gente possa continuar e falar um pouco sobre algumas características dentro desse primeiro conto abordado aqui, o 1º de Maio, sobre o tempo, mais uma vez, estruturando aqui tempo, espaço e o foco narrativo. Para falar sobre o tempo, quando eu estiver lendo o 1º de Maio ou quando eu estiver lendo Vestida de Preto, Cristiano, em que período essas histórias estão sendo contadas? Entre essas décadas iniciais aí do século XX, tudo bem? O espaço que nós veremos aqui nos contos, onde se passa o cenário das histórias: São Paulo, horas
o cenário urbano da cidade de São Paulo, ora algumas localizações no interior de São Paulo, e sobre o foco narrativo, especificamente do 1º de maio. No 1º de maio nós temos um narrador em terceira pessoa. Dentro desse livro, desse Contos Novos, alguns contos são narrados em terceira pessoa, aquele narrador observador, que não participa, e outros, alguns contos, que nós vamos ver posteriormente aqui no Vestida de Preto, são narrados em primeira pessoa, vários contos narrados por um mesmo narrador, o Juca. Mas aqui, no 1º de maio, nós temos o foco narrativo em terceira pessoa, e aí aqui vale essa nota, e esse narrador centrado num eixo de referência social. Mário era um crítico social bastante arguto. Então é importante nós, quando nós formos ler ou reler os contos, e aí aqui vale até essa dica também, Pedro, se nós observarmos o vestibular do ano passado da Unital, as obras que nós fizemos referência no nosso último encontro, elas, de certo modo, elas já apareceram. Pode ser que no vestibular desse ano elas reapareçam? Claro. Mas eu acredito, e essa é uma opinião amplamente particular, que eu acredito numa probabilidade da Unital, dessa vez, explorar os autores da lista que ainda não foram explorados. Como a gente está falando do Mário de Andrade, como a gente está falando de narrativas um pouco mais curtas, eu acho que vale a pena, na hora de fazer a leitura, além das resenhas já citadas, mas também fazer a leitura dos contos. Acho que isso vai ser de uma grande valia para vocês. Beleza? Voltando aqui. E quando vocês estiverem diante da leitura, ter essa percepção, esse cunho social, essa pegada um pouco mais social que esses contos têm, e essa referência social ao qual esse narrador está fazendo parte, faz relação à denúncia de problemas sociais, ela está aliada à problemática existencial das personagens. No caso do 1º de maio, especificamente, nós percebemos, claro, rapidamente sobre o enredo, nós temos algumas personagens que são nomeadas, mas a nomeação ela evidencia, sob certa perspectiva, uma desumanização dessas personagens, afinal elas não possuem nomes próprios, né? Elas são nomeadas de acordo com números. A personagem principal chama-se 35 e uma outra personagem chama-se 22. Eles inclusive são amigos, eles trabalham juntos. Eles estão ali para... Não se sabe muito bem. Na verdade, o 35 ele quer festejar o dia 1º de maio, enquanto as outras pessoas que convivem com ele, ou ele começa a perceber que o cenário onde ele está, e ele trabalha como um carregador de malas, né, na cidade de São Paulo, ele começa a perceber que as outras pessoas não estão festejando, elas estão comemorando. O que é bem diferente, né? Vale lembrar que comemorar quer dizer memorar junto. E o memorar uma data específica, se nós pensarmos aqui no feriado do dia 1º de maio, se nós fôssemos relembrar o porquê o 1º de maio é considerada essa data tão importante dentro do calendário, por conta da tragédia ocorrida em Chicago, vários trabalhadores que foram mortos por conta de repressão. E essa repressão política e social, isso fica bastante claro dentro do conto. Ou nós, quando formos ler, nós temos que nos preocupar com essa tendência. Afinal, se a gente pegar o contexto onde o Mário escreve, onde o Mário compõe especificamente esse conto, o Mário está falando ali sobre o período o período em que o conto está inserido, que o conto foi escrito. A gente está falando de um contexto do Estado Novo aqui no Brasil. Por isso a importância aqui e essa relação dessa desumanização desses nomes, desses trabalhadores. Então vale muito a pena a gente observar a transição que acontece no próprio humor do 35. Ele acorda super bem, ele acorda festivo, ele acorda feliz, ele toma banho, ele quer festejar. E aí conforme o dia vai passando, do amanhecer até o entardecer, a gente vê uma mudança drástica no humor dele, onde ele vai percebendo que talvez ele não tenha tantos motivos assim para festejar essa data. E é interessante que alguns acontecimentos dentro de alguns contos, eles podem parecer assim, como aqui é o termo utilizado no slide, prosaicos, banais do cotidiano, mas um conto, galera, ele sempre pode ser
esses acontecimentos banais, eles sempre podem ser redimensionados, isso é, aquilo que aos nossos primeiros olhos pode ser um acontecimento completamente pífio, aos olhos do narrador, que nós estamos diante da nossa leitura, eles podem ser redimensionados e ganharem uma dimensão muito maior do que aquilo que a gente imagina. Então, pelo conto ser curtinho, vale muito a pena a gente poder ler, reler, para que a gente possa ter assim, mais convicção e mais, sobretudo, mais confiança para a hora do vestibular. Há um outro ponto também que eu gostaria de chamar a atenção para quem for se debruçar aí sobre o Mário. Duas características são muito evidentes. Uma é a questão da proximidade e da própria exploração da literatura do Mário aqui em relação a algumas teorias freudianas. E uma outra é a direta relação que há entre a literatura do Mário e uma influência da religiosidade do Mário. O Mário ele teve uma formação bastante católica. E isso, sob certa perspectiva, aqui no 1º de maio nem tanto, mas no próximo conto, no Vestido de Preto, que inclusive nós poderíamos já começar a adentrar no Vestido de Preto e ressaltar essa questão do catolicismo, porque é interessante nós observarmos que onde há a transmutação da postura do nosso narrador em primeira pessoa do Juca, essa mudança de postura, ela advém justamente de uma percepção que o Juca só tem enquanto adolescente, quando o caso efetivamente acontece, quando o momento de percepção ele está para acontecer, ou ele acontece para nós, leitor, onde aos nossos olhos haverá a transmutação, para ele, para o Juca, para o narrador, isso só vai acontecer alguns anos depois. Qual é esse ponto de transmutação, né? O Juca, ele é criança, ele é bastante criança. Ele está brincando com uma prima, Maria. Eles estão brincando de casinha. Numa casa que tem muitos cômodos, de repente eles se trancam dentro de um quarto, a Maria estende um pano, um tecido sobre o chão, ao qual eles iriam se deitar. Nesse momento, o Juca ele fica deitado junto com a Maria, e eles ficam deitados assim, como se estivessem deitados de conchinha, né? A Maria de costas para ele, e ele fica completamente encantado, como diz o conto, pela vasta cabeleira, coisa que Pedro e eu aqui talvez não tenhamos assim aquela plena percepção mais, né, Pedro, do que é ter uma vasta cabeleira, acho que vocês estão conseguindo perceber. O Juca ele fica encantado com os cabelos da Maria e ele dá um beijo na nuca da Maria. E eles ficam ali muito próximos e há um momento de encantamento para essa criança sem nenhuma promiscuidade, de um modo muito inocente, muito inerente às próprias crianças. Eu até ressalto um trecho aqui que eu vou fazer a leitura daqui a pouco para vocês. E nesse instante eles são interrompidos abruptamente por uma tia. E essa tia vem com ofensas, com xingamentos, com aquele papo de onde já se viu esse tipo de coisa, porque não pode, não sei o quê. Nós temos que, diante desse ponto da narrativa, percebermos e termos essa consciência de que esse catolicismo arraigado na vida do Mário, isso se transmuta, isso se mostra, isso aparece dentro da própria narrativa. E aí eu gostaria de mostrar aqui para vocês, fazendo a leitura desses trechos, o momento de êxtase da criança, do Juca, e depois como ele faz referência a essa tia. No primeiro momento diz assim: durasse aquilo uma noite grande, nada mais haverá, porque é engraçado como a perfeição fixa a gente. O beijo me deixara completamente puro, sem minhas curiosidades e nem desejos de mais nada. Adeus pecado e adeus escuridão. Se fizerem em meu cérebro uma enorme luz branca, meu ombro bem que doía no chão, mas a luz era violentamente branca, proibindo pensar, imaginar ou agir. O que esse trecho mostra pra gente? Mostra a criança fazendo uma descrição completamente inocente da situação ao qual ela está vivendo. Depois que eles, né, ele e a Maria, são interpelados pela tia, num trecho posterior, ele diz assim: tia velha,
Eu sempre detestei tia velha, pois tia velha teve a malvadez de escorrer por mim todo um olhar que só alguns anos mais tarde eu pude compreender inteiramente. Naquele instante, eu estava só pensando em disfarçar, fingindo uma inocência que poucos segundos antes era real. Então a gente percebe aqui que somente a partir da intervenção do mundo adulto nesse mundo infantil, nesse mundo lúdico infantil, é que nós vamos perceber o quanto que a narrativa aqui ela começa a tomar uma outra perspectiva, e aí o Juca consegue tocando a sua vida, Maria vai tornar-se adolescente, e é interessante nós observarmos essas fases, né, que se passam dentro do conto. Vai da infância, passando pela adolescência, chegando até a vida adulta, tanto do Juca quanto da Maria, que depois de muitos anos ele vai reencontrá-la. E aí vem a questão do título, ela está vestida de preto, isso causa um certo deslumbramento nele, mas eu deixo para vocês a curiosidade de saber especificamente o que vai acontecer quando você for lá fazer a sua leitura. Perfeito. Bom, galera, esse aqui é o Fica a Dica especial de literatura, é o nosso segundo programa sobre as obras literárias que podem cair no vestibular da Unital. Todas essas obras, a lista completa você tem acesso no Manual do Candidato. São 12 obras, são 8 títulos aqui, mas tem um título que tem 4 contos, então vamos para 12 obras. Como o professor Cristiano disse, algumas obras já caíram, não significa que elas podem cair de novo ou não vão cair de novo. O que significa que você deve conhecer essas obras, independentemente se elas vão ou não cair ao longo deste vestibular. Outro detalhe importante durante a nossa transmissão é as dicas que o professor falou ao longo da explicação de alguns autores, né? A gente teve já o Guimarães Rosa, tivemos agora o Mário de Andrade, e uma dica fundamental, a leitura de algumas alternativas, algumas palavras-chave já garantem a exclusão daquela alternativa. Então facilita você ganhar mais tempo, compreender melhor aquela questão e não perder tantas oportunidades aí de gabaritar uma prova. Professor, a gente muda um pouquinho agora do tempo de autor e de tempo cronológico? Mudaremos de autor, mudaremos de tempo cronológico e mudaremos também sobre a estrutura textual. Agora a gente deixa de lado os contos e a gente vai para os romances, né? Eu começo falando dos romances, seguindo aqui a passagem da linha cronológica, voltando lá para o nosso século XIX. Mais uma vez, vamos falar sobre a segunda metade do século XIX. Na semana passada a gente falou sobre o Machado de Assis. Agora a gente vai falar sobre um outro autor que ele aparece para nós um pouco posterior ao Machado, mas ele foi um grande autor de um movimento que nasce posterior ao movimento ao qual o Machado de Assis foi o nosso grande autor. Machado de Assis, ele é, sem dúvida, a mais alta expressão do realismo. O realismo teve como um braço, algo que surge muito parecido com o realismo, mas com algumas diferenças, surge uma outra estética chamada de naturalismo. E assim como o Machado está para o realismo, o Aloysio Azevedo está para o nosso naturalismo aqui no Brasil. Vale lembrar, o Aloysio Azevedo é o autor de O Curtiço, a nossa mais expressiva obra dentro do naturalismo. Cris, qual é a diferença entre o naturalismo e o realismo? Bom, para você, quando nós estivermos lendo, quando nós estivermos diante de uma obra realista e de uma obra naturalista, a gente percebe que a diferença é a abordagem da própria narrativa. As narrativas realistas, elas têm um fundo psicológico importantíssimo. A análise psicológica das personagens, ela é fundamental, porque a partir da análise da psique dessas personagens, a gente vai compreender atitudes, a gente vai compreender falas, a gente vai compreender posturas. E no naturalismo, não a análise psicológica, mas a análise de como o ser humano age instintivamente. Então nós temos a substituição aqui do psicológico do realismo pelo fisiológico do naturalismo. E em Casa de Pensão nós temos um romance que, seguindo essa linha naturalista dos nossos autores naturalistas e seguindo também a linha do Aloysio, ele é extremamente significativo porque, estando dentro do contexto ao qual o realismo já havia surgido, já havia aparecido, nós temos, dentre várias teorias científicas e filosóficas que permeavam o pensamento
desse homem ali, desse final do século XIX. A principal delas, a que se ressalta para nós, dentro de Casa de Pensão, sem dúvida, é o determinismo do Taine. Nós somos determinados por alguns fatores, dentre eles o meio social e o momento histórico ao qual nós vivemos. E nós percebemos isso nitidamente, não só no Amâncio, protagonista de Casa de Pensão, mas também em algumas outras personagens, né? Não vou me ater aqui ao enredo, até por uma questão de tempo, partindo mais uma vez do pressuposto de que você já conheça a obra, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre o Amâncio. O Amâncio, ele é um cara muito interessante. Ele é um estudante de medicina, quer ser estudante de medicina. Estudante de medicina, hein? Espero que muitos de vocês aí estejam aí coadunados com a postura do Amâncio e isso te aproxime até da leitura. O Amâncio, ele sai do Maranhão, vem para o Rio de Janeiro, diz ele para estudar medicina, mas nós percebemos no Amâncio, galera, uma postura interessante. Nós percebemos no Amâncio que mais do que tornar-se médico, o Amâncio quer tornar-se um doutor. Percebam que há uma diferença, e eu até coloco aqui nessa observação, acompanhem comigo por gentileza. O enredo de Casa de Pensão se constrói em torno de Amâncio, um jovem maranhense de família rica, que se muda para a corte, no Rio de Janeiro, com a intenção de estudar medicina. Entretanto, Amâncio ambicionava, sobretudo, o título de doutor, o que é bastante diferente de ser médico, ok? Além disso, tinha o objetivo de morar na corte. E, portanto, não se trata aqui de fazer um médico, trata-se de fazer um doutor, seja ele do que bem quiser. Isso é, nós temos que ter olhares muito atentos quando nós estivermos fazendo lá a leitura, e nós vamos perceber isso nas resenhas que nós observarmos em Casa de Pensão, que é a postura de um jovem rico que almeja sempre algo mais. Ele, na verdade, ele se utiliza, será que ele está se utilizando da desculpa de fazer medicina, ou ele enxerga no curso de medicina a oportunidade de poder ascender socialmente e fazer parte da corte? Afinal, se nós pensarmos no contexto histórico, e vale aqui uma outra dica, quando nós estivermos diante dessas obras realistas e naturalistas, galera, quando vocês forem fazer as leituras ou releituras dos contos do Machado ou do Casa de Pensão do Aloísio, o contexto histórico ele é fundamental. Ele é fundamental porque eles indicam, eles induzem a nossa leitura e eles fazem parte até, ou melhor, fizeram até parte de uma das provas da Unital. Como a gente pode ver aqui no slide, no vestibular de verão. Esse não foi para a prova da medicina, foi para a prova dos demais cursos. O quanto que se nós tivéssemos o conhecimento sobre o contexto histórico, facilmente nós responderíamos a essa questão, observem comigo. E Amâncio continuava a ler a estranha tecnologia da ciência, a repetir maquinalmente de cor os caracteres distintivos das vértebras, ou a cismar abstrato nas propriedades do cloro e do bromo, sem, todavia, conseguir que patavina daquilo lhe ficasse na cabeça. Bom, é importante nós nos atermos a essa questão científica, né? Alguns valores científicos e filosóficos da época, eles, mais uma vez, permeavam o pensamento do homem e também permearam o pensamento do Aloísio. E o Aloísio, como é um escritor naturalista, os autores naturalistas seguiam uma tendência em alguns dos seus romances a escrever os tais romances de tese. Basicamente, o que são os romances de tese? Eu, autor, leio uma tese científica e filosófica, como por exemplo o determinismo. Eu li o determinismo, achei o determinismo fantástico. E aí como eu sou um escritor, como eu sou um autor, eu utilizo da minha arte de fazer literatura e, através dela, tento explicar, criando um enredo específico, aquela tese que faz total sentido para mim e que talvez não faça sentido para esse leitor. Então eu me utilizo da literatura para ratificar algumas ideias desse pensamento, que agora faz parte de mim. E percebam o quanto que o trecho ele é científico, né? E é interessante nós notarmos o próprio enunciado que diz: em relação ao fragmento acima,
pode-se afirmar que se caracteriza enquanto estética literária como pertencente ao, bom, tá ali, Aloysio de Azevedo, Casa de Pensão, já sei que ele é um autor do naturalismo. Aí eu vou e olho para as alternativas, e engraçado que, sendo respectivamente, né, a resposta, a primeira delas sendo naturalismo, eu só encontro o naturalismo na alternativa B. O que me faz já também, mais uma vez, ganhar tempo em relação às outras alternativas, podendo somente ser, como segunda resposta para completar aqui o enunciado, o cientificismo. Então é o naturalismo e emprega como recurso linguístico o cientificismo. Essa linguagem é rebuscada aqui no sentido daquilo que é científico. Tudo bem? Ok. Beleza? Galera, nosso programa falta mais alguns minutinhos para a gente acabar. Compartilhe esse conhecimento. A gente está falando aqui sobre literatura, abordando algumas obras que podem cair na prova de vestibular de verão da Unital. Então, vale a pena você rever aquele programa primeiro, nosso anterior, então, que já traz algumas obras. A gente falou muito sobre Machado de Assis e hoje resgatando um pouquinho detalhes, algumas dicas aí de outros autores. E a gente vai para qual autor agora, professor? Agora a gente vai para o Jorge Amado. A gente vai falar dos Capitães da Areia. Bom, galera, até por uma questão de tempo, vamos relembrar aqui rapidamente. O Jorge Amado, ele é autor também do modernismo, segunda fase, em prosa, fase onde surgem Raquel de Queiroz, Graciliano Ramos, fase conhecida como uma fase neorrealista. Lembremos do realismo. O realismo tinha uma preocupação social bastante significativa. Esses autores agora do modernismo ao qual o Jorge faz parte, eles são neorrealistas, isso é, eles têm essa preocupação social que os realistas lá do século XIX tinham. Porém, essa preocupação social, ou essa temática social, ela é tratada com uma abordagem um pouco mais regional. Esses autores daquela nossa geração de 30, né? Ou do grupo do Recife, eles tinham essa preocupação. Bom, cada qual no seu estado, cada qual na sua região, vai tratar dos problemas sociais que lhes são inerentes. E o Jorge Amado fazia isso muito bem. O Jorge Amado, para compor os Capitães da Areia, ele próprio ia, lembremos, né, Capitães da Areia trata de um grupo de meninos de rua, que moram na rua, e que para o seu próprio sustento eles cometem alguns pequenos delitos, alguns furtos, e o quanto que eles são vistos pela sociedade soteropolitana. A partir de um viés, no início do romance nós temos isso, né, uma série de crônicas no jornal falando onde já se viu, como isso pode acontecer e tudo mais. E é interessante nós observarmos que, eu até trouxe aqui um trecho que ele é fundamental para que servia de base para a resolução de um exercício, também obviamente do vestibular da Unital. Uma curiosidade que talvez tenha deixado o Jorge Amado muito feliz. Capitães da Areia, quando foi publicado, ele teve mais de 1000 exemplares queimados em praça pública. Isso a gente está falando de 1937. Por que esses livros foram queimados em praça pública? Porque foi considerada, por muitos, uma obra de cunho comunista. Tudo bem? Aqui, galera, vale uma dica. Muitos dos meus alunos me dizem assim: Cris, eu não vou ter tempo de ler Capitães da Areia, mas eu fiquei sabendo de um filme que foi rodado em 2012, se eu não me engano, salvo o engano, pela neta do Jorge Amado, a Cecília Amado, também um filme homônimo chamado Capitães da Areia. Vale a pena assistir o filme para a compreensão da obra? Vai me auxiliar na compreensão da obra? Já digo a você, vai. Porém, atenção em relação à postura da diretora, da Cecília, em relação ao enredo. A Cecília, ela tentou deixar mais evidente a questão do romance, da relação que existe entre o Pedro Bala e a Dora, do que o Jorge Amado fez. O Jorge Amado, ele tem uma postura mais política, a preocupação social dele na obra fica mais evidente do que a do filme. Mas para a compreensão do enredo, ou para a ratificação daquilo que você já viu no enredo lido, acho que vale a pena também assistir ao filme. Dê uma olhada aqui, por gentileza. Na época de sua publicação, Capitães foi considerado uma obra comunista e teve a sua primeira edição queimada em praça pública. E aí, numa entrevista, perguntam para o Jorge Amado, a revista Literatura Comentada diz: Capitães da Areia, Jorge, tinha sido lançado em setembro, não foi? E aí ele responde: tinha saído e estava sendo apreendido. Em São Paulo, na Bahia, estavam sendo queimados em praça pública.
Em Salvador tem até a ata da queima. 1964 exemplares dos meus romances queimados em praça pública por ordem do comando da 6ª Região Militar. É interessante nós observarmos esse ponto e eu trago ele aqui por conta do seguinte. Observemos o vestibular da Unital de inverno do ano passado. Sobre Capitães da Areia, de Jorge Amado, qual afirmativa abaixo não é verdadeira? Pedro, aqui eu deixaria também mais uma vez uma das últimas dicas. Galera, muita calma e muito cuidado na leitura não só dos textos, no caso da literatura, mas também dos enunciados. Já vi muitos candidatos errarem questões como essa por não perceberem na leitura do enunciado que se trata da alternativa incorreta ou daquilo que não é verdadeiro. Tudo bem? Acho isso importante. Sobre Capitães da Areia de Jorge Amado, qual afirmativa abaixo não é a verdadeira? Diz A personagem João José, o professor, pivete professor, é uma síntese da utopia da leitura. Para ele e com ele, ler e narrar tornam-se atitudes políticas. Sem dúvida, isso é fato. Dentre as várias personagens que compõem Capitães da Areia, é importante a gente lembrar do professor. O professor, ele adorava ler, ele é o único, na verdade, dos meninos que sabe ler. Então ele faz isso com muito prazer para os outros meninos, né? Ele ajuda, inclusive, ele começa a desenhar, ele também, ele escreve, ele lê, escreve e também desenha, então ele desenha a realidade de alguns meninos. Dê uma olhada na B. A heroicização das personagens, pequenos bandidos, no texto, não deixa de tratá-los como problemas. Há essa heroicização? Há. Para eles, e dentre eles, eles são considerados heróis. Então isso valida essa alternativa. Dê uma olhada na alternativa C. As personagens crescem, tornando-se adultos, fato dentro do romance. Entretanto, continua a tensão que os opõe ao mundo. Portanto, trata-se de um romance de tensão máxima. Se nós pegarmos aqui toda a passagem desde a gênese do romance, naqueles capítulos iniciais, onde eles são o tempo todo achincalhados pela sociedade, e o quanto isso vai... essa postura em relação à sociedade para com esses meninos, ela não é alterada, isso gera efetivamente uma tensão, inclusive pelos acontecimentos, se nós formos analisar os acontecimentos na vida de cada uma dessas personagens, isso fica evidente. A alternativa D, as personagens são, simbolicamente, portadoras da viabilização de um discurso socialista. Portanto, trata-se de um romance de tensão transfigurada. Bom, se nós afirmamos que ele se trata de um romance de tensão máxima, dizer agora que ele se trata de uma tensão transfigurada e que as personagens, são portadoras de um discurso socialista, cuidado. Voltemos e percebamos que o Jorge ele foi acusado de comunismo, mas isso não quer dizer que a obra seja comunista. Então é justamente por conta dessa tendência política que essa alternativa ela não pode ser, ela é tendenciosa a nós, não, mas o discurso socialista, tem a ver com o comunismo, então, galera, muita atenção. A alternativa que não é a verdadeira no caso é essa. Tudo bem? A alternativa E, ela é correta, percebam, a espinha dorsal do romance é a desigualdade social e ele apresenta uma saída para isso na luta de classes. Vamos observar lá o Pedro Bala. O Pedro Bala até o final, quando ele se torna praticamente um chefe dos grevistas, seguindo lá a postura do pai dele, o pai era uma grande referência. Então, acho que é muito válido que nós tenhamos essa atenção na leitura, mais uma vez, não só dos enunciados, mas também das alternativas. Perfeito. Beleza? Senhor, só relembrando quem está chegando na nossa transmissão agora, o Fica a Dica é um programa de revisão de conteúdo feito exclusivamente para você, aluno que está se preparando para o vestibular já do dia 20 de novembro. Então o vestibular dá agora das próximas 2 semanas, 3 semanas que nos separam aqui, dia 20 de novembro é o nosso vestibular. Então, professor, a gente tem mais um último livro, dá para a gente encerrar? Dá para a gente falar rapidamente sobre o último... literatura africana trazida pela lista da Unital, de um autor fantástico, de um autor encantador chamado Mia Couto, e aqui
acompanhem comigo na leitura, por gentileza. Acho que um ponto que se sobressai em relação à literatura do Mia é o quanto que ele se aproxima daquela linguagem prosaico-poética que nós falamos do Guimarães Rosa. O próprio Mia diz, né, que ele é fã do Guimarães Rosa, não na tentativa de copiá-lo, não isso, mas de tê-lo como uma influência. E em O Último Voo do Flamingo, nós percebemos dentro da narrativa do Mia uma relação entre a realidade e a fantasia muito próximos, há uma linha muito tênue que divide essas duas coisas. É difícil ter esclarecidamente o que é real, o que não é real, o que é fantástico. Então é um realismo fantástico, muito próximo à literatura lá do Guimarães Rosa. E é interessante, observem, a linguagem adotada por Mia Couto transita entre a inventividade, a poesia e a história, fazendo com que ganhe não só um alto valor histórico, como também literário. Dá para nós conhecermos muita coisa sobre a história de Moçambique, a história de independência, o penoso processo de independência moçambicano, pela literatura do Mia Couto. Então é um convite que eu deixo aqui para quem for prestar o vestibular e posteriormente é uma literatura efetivamente fantástica. Usando termos típicos da cultura e do folclore moçambicano, Mia pode ser considerado um pesquisador linguístico. Percebam que há uma aproximação aqui em relação ao que nós havíamos falado sobre o Guimarães Rosa, e para que nós tornemos e deixemos isso mais evidente, um último exercício para a gente finalizar também do vestibular da Unital, agora o vestibular de inverno, onde o enunciado, percebam, há dois trechos fragmentados, mas que tem alguma relação em si, onde diz assim o nosso narrador: regressei à minha velha casa e ali, sob a sombra do tamarindo, me deixei afogar em lembranças. O tamarindo mais sua sombra. Aquilo era feito para abraçar saudades. Minha infância fazia ninho nessa árvore e via os flamingos, setas, rapidando-se furtivas pelos céus. Meu pai sentava embaixo, na curva das raízes, e apontava os pássaros. Posteriormente, um outro texto. Agora, sobre a grande sombra do tamarindo, eu fechei os olhos e convoquei saudades. Me apareceu o quê? Um pátio, mas que não era aquele, porque nesse terreiro havia uma criança. Nas mãos desse menino, minha lembrança tocava umas tristezas, coisitas tiradas num lixo. Artes da meninice era fazer dessas coisas um brinquedo. Apetrechos de mago, ele convertia o cosmos num jogo de desmontar. E era qual esse brinquedo? Isso, em meu sonho, eu não conseguia distinguir. Apenas me surgia a enevoada memória da criança escondendo o brinquedo entre as raízes do tamarindo. E aí vem a pergunta: quanto aos fragmentos acima de O Último Voo do Flamingo, a obra de Mia Couto, pode-se dizer que, galera, acabamos de falar sobre a preocupação da linguagem desse nosso autor, obviamente também do nosso narrador. Observemos as alternativas. A A diz assim: o narrador emprega linguagem descuidada e o descuido da linguagem se caracteriza pela oralidade. Bom, percebam, o fato de eu trazer a oralidade para o meu texto escrito não quer dizer que isso seja um traço de descuido. Muita atenção a isso. Sobretudo quando nós estivermos falando do Mia Couto ou do Guimarães Rosa, ok? A B, o narrador incoerentemente atenta contra os preceitos da gramática normativa. Perceba, ser incoerente em relação à gramática normativa, dizer que o narrador tem dentro da sua narrativa incoerência é até uma arrogância, tudo bem? Alternativa C. O narrador não se caracteriza por dominar os recursos da língua. Isso é amplamente impossível, né? A escrita não é errada, tudo bem? D. A modalidade de linguagem empregada é a regionalista. Cuidado, aqui nós falamos sobre as aproximações entre os dois. Porém, o Mia ele não é regionalista como é o Guimarães. Ele trata, assim, o ambiente é extremamente simbólico e é extremamente presente
dentro da sua literatura, mas não caracterizemos isso como um regionalismo, como uma especificidade regional. Bacana? Apesar dos elementos geográficos terem importância dentro da sua obra, e a alternativa é a modalidade de linguagem empregada dentro da narração, é a prosa poética. Aí sim, aí aqui eu tenho a aproximação do Mia com Guimarães, a alternativa correta, no caso, a alternativa E. Beleza? Perfeito, professor. O tempo correu muito, literatura, acabou a gente abordando alguns assuntos, né, professor, desde o primeiro programa até hoje. A última dica que a gente pode deixar para o aluno em relação à literatura, professor, a gente pode prestar atenção nessa questão do foco narrativo, questão de tempo, espaço, cenário, compreender as escolas literárias. Que última dica o senhor deixaria aí para a gente? Bom, eu deixaria como última dica, Pedro, não só para a literatura, né, mas para toda a prova em si. Eu vi aqui não só professores da minha área ou da área de linguagens falando isso, mas eu vou ratificar aqui 2 discursos. Eu ouvi tanto o Floquinho, de Química, quanto o César, professores de Química e de Matemática, dizendo assim: galera, tenham muita atenção à leitura, à interpretação dos textos. Interpretar bem um texto significa, eu acho que, sobretudo, ter calma, ter paciência e não ter pressa para fazer as leituras. Cuidado com as pontuações, sobretudo as vírgulas, elas podem alterar completamente o sentido aí de algumas coisas. Tenham muita atenção, como eu já disse lá nos casos do que não é verdadeiro ou do que está incorreto. A Unital toma o cuidado de deixar em caixa alta, né? Quando isso acontece, isso é muito positivo. Tenha calma, tenha tranquilidade, releia ou revise os conceitos que você já conhece. Isso vai te dar uma sensação de que, puxa vida, eu efetivamente sei, então eu efetivamente tenho confiança em fazer aquilo. Cuidado para não entrar na onda de putz, mas eu não li ainda, ou eu ainda não conheço, não compreendo muito bem aquele conceito matemático, ou químico, ou físico. Se ainda houver tempo, se ainda tempo houver, faça. Se não há mais tempo, fique tranquilo. Aí nós vamos também contar com um fator que é importante para o vestibular, que é o fator sorte. Mas eu espero que você faça de tudo para contar cada vez menos com a sua sorte e cada vez mais consigo mesmo, com a sua confiança. Aquilo que você deveria ter feito, você já fez. Agora é hora de revisar, tranquilizar-se, para que você faça aí no dia 20 ou qualquer outro vestibular que você vai prestar uma excelente prova. Perfeito. Tá dado o recado. Professor Cristiano Machado, muito obrigado pela participação, por esse momento aí que a gente teve de compartilhar um pouquinho das dicas de literatura. Ao Colégio Max, muito obrigado pela parceria, vocês sempre muito presentes e atentos com a gente aqui. A gente não volta a se falar mais com literatura, então até uma próxima oportunidade, professor. Uma boa tarde. Para sorte de todo mundo. Valeu. E para você que está acompanhando a nossa transmissão, que já está para acabar, vamos reforçar mais uma vez as datas. Vamos lá, dia 11 de novembro, data final para a inscrição de medicina. Logo um pouquinho depois, dia 18 de novembro, data final para as inscrições de todos os cursos, daí da área de humanas, exatas e os outros cursos também da biociência. Prova dia 20 de novembro. 20 de novembro é a prova para a primeira fase de medicina e também a prova para todos os cursos. A segunda fase de medicina, para quem foi aprovado na primeira fase, a segunda fase acontece no dia 4 de dezembro. Pessoal, todas essas informações, o portal para inscrição, o manual do candidato e toda a estrutura da Unital, que a Unital oferece para você de bolsa e também de professores, você encontra no unital.br. Há também um outro portal, o unitalvest.com.br. Faça também lá a sua busca por dúvidas, por conhecimento, por profissões, por meio deste portal. E as últimas informações você consegue no 0800 55 7255. A gente volta amanhã com Geografia, turma de Humanas, Geografia, peso 3 para essa área de conhecimento. A todos, muito obrigado pela companhia. Compartilhe esse conhecimento, compartilhe essa postagem para que outras pessoas também possam ter acesso a essas informações. Muito obrigado, até uma próxima.